Well, ladies and gentlemen, gorgeous and wonderful moms and dads too, welcome to our USA class. O que é uma USA Live ou uma USA Class? Uma USA Live significa, é claro que USA significa United States of America, mas também a gente fez um trocadilho de Ultra Simple Activities. Ultra Simple Activities é a nossa live que acontece toda quinta-feira, geralmente, na maioria das vezes, às 4 da tarde. Eu tento fazer ao vivo para ter comunicação com vocês, contato com vocês. Em casos de não conseguir, a gente faz gravado, mas sem vídeo a gente não fica. E a aula de hoje é sobre horas. Que horas são? What time is it? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nesse programa USA Ultra Simple Activity, você tem a oportunidade de aprender inglês sem modificar a sua rotina. Você aprende inglês fazendo tudo que você já faz em português, vivendo sua vida normal, vivendo a vida dos seus filhos, das suas crianças normalmente. E aproveitando esse tempo que você já vai viver mesmo, e já vai fazer sua rotina mesmo, você aprende inglês do zero e ainda ensina a sua criança conversando com ela, bilíngue. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Matos, sou professora, educadora de crianças, mestre em educação, professora de inglês e também criadora de bilinguins, é claro, que é a minha paixão. Então, olha só, o programa de hoje, que é esse USA, nós vamos aprender como que a gente faz para saber as horas em inglês. Ah, mas eu não sei nem olhar as horas em português, como é que eu vou saber inglês? Uma ótima oportunidade para você aprender, porque se você não sabe olhar as horas no relógio de ponteiro, eu vou te ensinar. Então, além de aprender inglês, você vai aprender a olhar as horas no relógio de ponteiro, se você ainda não sabe. Isso não é uma brincadeira, né? É uma atividade da rotina, uma atividade funcional, uma atividade que a gente precisa no nosso dia a dia e tem que praticar toda hora. Literalmente. Toda hora que você olhar no relógio, a hora, você olha quantas horas são. What time is it? E fala em voz alta. Tenta falar em voz alta para você mesmo, ou fala para o seu filho, ou fala para o seu marido, ou apenas fala para você ir praticando, porque é praticando que a gente aprende a pronúncia, que a gente aprende como forma essa frase, essa construção, e de tanto ouvir a gente mesmo falando, ou os outros falando, vai ficando comum, vai ficando confortável para o nosso ouvido. Então, prática, prática, prática. Não vamos eliminar o estudo, a relação bunda-cadeira que eu sempre falo, mas prática é essencial. E essa é uma oportunidade também para você, já que eu vou ensinar as frases prontas e corretas, com a pronúncia correta, a construção gramatical correta, você já pode reproduzir essa frase, só vai mudar as horas. Eu olhei para cima porque meu relógio de ponteiro está ali. Então, você só vai mudar as horas e a construção da frase é a mesma se você aprender isso que eu vou te ensinar. Gasta um tempo aprendendo, pega aí papel e caneta que vai precisar, ou um rascunho para você desenhar, vai pausando o vídeo se precisar, deixa a pergunta para mim se precisar, comentário aqui abaixo, lá no Instagram, e vai praticando, porque é só assim, uma vez que a gente gasta tempo, que eu chamo de investir tempo, aprendendo, a gente nunca mais perde esse tempo e já vai resolver na nossa vida. Uma vez que a gente vê, a gente nunca desvê. Uma vez que a gente aprende, a gente nunca desaprende. Então, olha só. Essa também, vou beber uma água enquanto isso, é uma oportunidade para a gente praticar com os nossos filhos, né? Por quê? Ah, mas meu filho não sabe olhar as horas, ou meu filho não entende ainda sobre horas, ele nem sabe o que significa horas, né? Então, nós podemos mostrar o ponteiro, o relógio para as crianças, e eu falo muito assim, por exemplo, na hora do quiet time, do nap time na escola, todas as crianças estão descansando e é para ficar caladinha lá, descansando de luz apagada. E alguns ficam agitados e ansiosos, eles querem saber que hora que é a hora de acordar, quanto tempo falta para acordar. Aí eu falo, olha para o relógio, quando o ponteiro grande, o big, chegar no 12, que é no 12, no 12, vai ser a hora da gente levantar.
Ou se for algum horário e 15, quando chegar o ponteiro grande, chegar no 3, vai ser a hora da gente levantar. Então as crianças ficam menos ansiosas, elas têm mais autonomia, mais autocontrole e as crianças conseguem saber quanto mais ou menos isso vai demorar, mesmo não sabendo o que significa uma hora, ou um segundo, ou um minuto. Então, é muito importante a gente mostrar para a criança o number e falar quando o ponteiro grande chegar nesse number, que é a hora de terminar alguma coisa ou é a hora de começar alguma coisa. Ou, por exemplo, agora nós vamos parar de ver televisão para ir tomar banho. Ah, não, agora não, mamãe, agora não, e chora aquele escândalo, você fala, tudo bem. Então, mamãe vai dar mais 2 minutos, ou mais 3 minutos, mais 5 minutos, whatever. Quando o ponteiro grande chegar no 4, ou em qualquer outro number, no 6, dependendo dos minutos que você quiser, vai acabar a hora de ver televisão. Então, a criança já sabe, ela já vai se preparando, vai criar previsibilidade, e isso vai ser essencial para o desenvolvimento da autonomia, da segurança, e também para você conseguir fazer acordo, sem precisar brigar, sem precisar xingar. Então, se ela não sabe as horas ainda, nem olhar no relógio de ponteiro, ensina quando o grande ou quando o pequeno chegar em tal número. Esse é o primeiro passo para ensinar tempo e as horas para a criança. Se você não sabe olhar no relógio de ponteiro, se você ainda é iniciante em inglês, também é o seu lugar. Iniciantes, eu vou ensinar passo a passo, palavrinha por palavrinha, frase por frase. Mas, se você assistir essa única aula, fechar suas coisas, suas anotações e nunca mais praticar, e toda vez que você olhar para o relógio, e falar em português, e nem pensar, nem falar em voz alta em inglês, é claro que você não vai aprender. Ou vai aprender e demorar muito mais para aprender, vai gastar muito mais tempo. Então, quanto mais você colocar sua cara no sol, sua cara a tapa, quanto mais você praticar, mais você vai ficar segura com a pronúncia, com a frase correta e vai soar mais confortável no seu ouvido. E o certo você fazer também, usar todos os dias, falar todas as vezes que você olhar no relógio, falar em voz alta com frequência e começar hoje. Quando você desligar essa aula, ou então enquanto você estiver fazendo essa aula, olha no seu relógio e pergunta aí para mim, deixa nos comentários aqui abaixo, e pergunta e fala em voz alta e anota e escreve milhões de vezes para você ficar familiarizado com isso aí. E não perdoa nenhum relógio que você vê pela frente, hein? Toda hora que você olhar no relógio, seja ele de ponteiro ou não, você vai responder What time is it? Bom, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar várias horas diferentes, vários tipos de reloginhos com várias horas diferentes, e aí nós vamos começar efetivamente a praticar e a responder What time is it? Quantas horas são? What time is it? Olha só, dividir a minha tela com vocês. Espero que esteja dando certo agora. Opa! Beleza, olha só. Então tá aí. Deixa eu voltar. Tá aí, ó. What time is it? A primeira página. Eu me apresento, que já me apresentei para vocês. Quem quiser seguir lá no Instagram também, @pequenos.bilíngues, vai lá. Mães e pais de crianças de 0 a 5 anos que querem aprender inglês do zero, enquanto criam filhos bilíngues, conversando, batendo um papo com a sua criança, mesmo que ela também não saiba inglês e nem você. Bora lá! O primeiro relógio, tá dando para vocês verem aí? Beleza. O primeiro relógio tá marcando o ponteiro pequeno, tá no 8, e o ponteiro grande tá no 12, ou seja, são 8 horas. Então a pergunta sempre é What time is it? Como nós vimos aqui, ó. What time is it? Vou até realçar aqui, ó. What time is it? Foi a pergunta que nós fizemos. Tá aí de amarelo. What time is it? Quantas horas são? Isso, quando a gente traduz what time is it ao pé da letra, seria que horas é isto? Que horas é isto? Não que horas são, como a gente fala no português. Quando a gente traduz, a gente fala que horas são, porque a nossa construção frasal da sentença correta é assim. A nossa concordância, a nossa forma correta de escrever é assim. Mas, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, what é
que, time, tempo ou hora, is it, é isso. Que hora é isso? Que horas são essas? Né? Que horas são essas? Porque quando a gente usa em português, a gente concorda a palavra horas com o verbo ser. Então, são 8 horas. Mas lá não. Lá é tudo é. It is. É quem é. Isto. O tempo. O que está acontecendo aqui agora. Então, sempre que a gente for responder what time is it, nós vamos responder it is. Ou então, it's. It is, it is ou it's. Aqui nesse caso que são 8 horas, a gente responde, vamos escrever e não colocar o número. Pode colocar o número também, mas vamos escrever para a gente ir praticando a escrita em inglês correta, tá bom? Aí nos seus arquivos. Organiza um caderno aí para você só para as aulas grátis de terça e quinta aqui. Então, só aí você já vai ter um super conteúdo e só depois de assistir várias aulas você já não vai ser zero, saindo do zero em inglês, mas eu te garanto isso, porque eu tenho gente para te contar essa história e lá no Instagram você consegue ver. Bom, it is 8 o'clock. It is 8 o'clock. São 8 horas, mas não é they are 8 o'clock. Em inglês, sempre é it is. Então, it is 8 o'clock. Então, quando a gente vai falar de hora inteira, ou seja, que o ponteiro grande está no 12, no 12, a gente fala a palavra o'clock. Então, a gente usa it is 8 o'clock. A palavra o'clock, no final, é para a gente falar horas inteiras. Se fossem 2 horas, seria it is 2 o'clock. Se fosse 1 hora, it is 1 o'clock. Se fosse 9 horas, it is 9 o'clock. E não é o'clocks, não. É o'clock e escreve desse jeito. E essa palavra clock, que está aqui, ó, essa palavra clock significa relógio. Então, tem tudo a ver, né? My clock é o relógio. My watch é o relógio de pulso, mas esse relógio de parede a gente chama de clock, ou o relógio digital também, que fica em cima das mesas. Então, as horas inteiras tem a ver com clock, e a gente fala it is o number o'clock. Beleza até aí? Bom, então, a gente vai dividir o nosso relógio em... Deixa eu me focar melhor aqui. A gente vai dividir o nosso relógio em 4. É como se fosse uma fração. É como se fosse uma pizza. Nós vamos dividir em 4 o nosso relógio. Então, olha só como é que vai ficar. Primeiro as horas inteiras, depois 1/4, que a gente vai fazer uma cruz no meio do relógio. Então, a gente vai falar de 12, depois quando tiver no 3, depois quando tiver no 6, depois quando tiver no 9, depois no 12 de novo. Primeiro as horas inteiras, que foi o o'clock. Agora as horas de 1/4, que está no 3. Em português, what time is it? Que horas são? 4h15. Se a gente olhar aí, porque o ponteiro pequeno está no 4 e o ponteiro grande está no 3. E esses números maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 11, eles são de 5 em 5 minutos. Então, a gente vai contar 5 no 1, no 2, 10, no 3, 15, no 4, 20, no 5, 25, no 6, 30, no 7, 35, no 8, 40, no 9, 45, no 10, 50 e no 11, 55. Porque no 12 vai dar 60 minutos. E aí muda de hora. Ou seja, quando esse ponteiro grande chega no 12 de novo, é aí que o ponteiro pequeno mexe. Então, aqui está no 8, no 8 o'clock. Quando o ponteiro grande dá uma volta inteira no relógio, quer dizer que passaram 60 minutos, que é equivalente a 1 hora. Então, ele muda o ponteiro pequeno dele para o 9 e vira para 9 horas, passa para 9 horas. Então, olha só, 4h15, porque o 1 é 5, o 2 é 10 e o 3 é 15 minutos da hora inteira, que tem 60. Então, é uma fração dividido, tá bom? Isso é para você que não sabe olhar ainda as horas no relógio de ponteiro. It is
O ponteiro pequeno tá onde? Tá no 4. Então, it is 4:15. I'm sorry. It is 4:15. Por quê? Porque 15 é 15. O número 15 em inglês é 15. Então, it is 4:15. Ou, isso é no inglês americano. É no inglês que a gente mais usa, no inglês mais informal do dia a dia. Eu falo que eu só uso esse, eu vou confessar pra vocês. Eu só uso assim, it's 4:15. Mas, it is 1/4. Olha o relógio redondinho. Não tem 1/4, a gente não dividiu ele em 4. E o primeiro quarto, a primeira fatia dessa pizza dividida em 4 é 1/4. Então, a gente coloca, it is a quarter after 4. Isso é mais um inglês britânico e é mais informal. E esse aqui é mais no inglês americano. É mais formal britânico, mais formal, e o inglês americano é mais informal e o inglês britânico é mais formal. Repetindo, o inglês americano é mais informal de cima, que a gente mais usa, it's 4:15, e o de baixo, it's a quarter, ou seja, 1/4 depois de 4. Então, 1/4 depois de 4 horas, 1/4 é isso aqui do relógio, então são 4:15. It's a quarter after 4, certo? Então, é 1/4 depois de 4 horas. Isso é mais, você vai achar menos, ele é mais britânico, ele é mais formal. É o inglês mais chique de ser falado, mais pomposo da rainha, né? Pensa assim. Beleza. Então, it's 8 o'clock é a hora inteira. It's 8:15 seria se fosse 8:15. Ou it's a quarter after 8, se fosse 8:15 também, no inglês britânico. Deu para entender até aí? 1/4 do relógio é quando você divide o relógio em 4, faz uma cruz. E aqui a primeira parte dessa pizza, dessa fatia, o primeiro dos 4 é 1/4, ou seja, a quarter after é depois, after 4. Então, é 1/4 depois de 4. Bom, vamos treinar mais um pouquinho que a gente vai aprendendo. Mais ainda, ó. E aqui, depois, eu não falei que a gente ia dividir em 4, ó. A gente vai dividir em 4 a pizza, o relógio em 4, uma cruz. E a gente já viu o primeiro quarto e agora a gente vai ver o segundo quarto. É a segunda parte. It is, quando a gente faz isso, qual o número de 5 e 5, sendo que o primeiro é 5, o segundo é 10, qual o número que é o 6? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 em inglês é 30. 30. It's 7. It's 7:30. It's 7:30. É 7:30. São 7:30. A gente fala são aqui, que a gente concorda o verbo com o número. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, na língua inglesa, é it is. Sempre, lembra disso. Então, it is 7:30. 7:30. Beleza. Ou eu posso falar também it is half past 7. It is 7:30. Por que half? Half se escreve com L, half, mas não é Ralph que fala, não. É half. O R, com som rasgado, é um som que se relaciona à letra H. Lembra da aula anterior? Se você não viu, volta no último vídeo do YouTube que tem lá. O som da letra H é R. Então, half. It's 7:30. Ou seja, foi 7, mas já passou, esse past é passou. Então, já passaram
esse past é passou, então já passaram 30 minutos, metade. Half significa metade. It's half past 7. Então, metade passado de 7. It's half past 7. Traduzindo ao pé da letra, significaria metade, half, past, passado de 7. Então, half past 7 é 7:30 or 7:30. Mas confesso que eu sempre uso o primeiro, que é 7:30, que é dos Estados Unidos, que é mais informal, é mais de conversação. E o half past 7 é mais na Inglaterra, o inglês britânico, ou inglês mais formal. Então, depois dessa fatia aí do 3, a gente foi para a fatia do 6, que é o half past, ou 30, porque metade do relógio. Tá dando para entender? A gente olha o relógio como um círculo, como uma pizza e divide em 4, sempre em 4. A partir daí vai fazer sentido pra gente essas coisas de past, de half, de a quarter after, or a quarter to. Isso vai fazendo sentido na nossa cabeça. Então, se você entender, não precisa decorar, mas se você entendeu qual é o espírito da coisa da primeira vez, da segunda vez que você assistir e usar, da terceira e da quarta, vai ficando muito claro na sua cabeça. E você pode optar também por usar só a primeira de cima, onde a gente usa mais informal nos Estados Unidos. Depois, quando a gente dividiu mais uma vez o relógio em 4, depois do 6 vem o 9. Ó, a cruz aqui, ó. Tá dando pra ver meu cursor aí? A cruz aqui, do 12 ao 6 e do 9 ao 3. E aí, a gente fala, aqui o ponteiro pequeno tá no 10. Então, it is 10, porque sempre é it is, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. It's 10:45. It's 10:45. É o que a gente fala nos Estados Unidos. É mais coloquial. Mas a gente pode usar também it's a quarter. It is ou it's a quarter to. Olha, falta um quarto para as 10 horas. It's a quarter to 10. Não é depois de 10. Não, aqui não é 10:45. Vocês têm razão, gente. Aqui não é 10:45. Aqui é 9:45. Vamos voltar lá. Por quê? Olha só. 9:45. 15 para as 10, porque são 9:45. O ponteiro tá quase lá no 10, porque só falta isso aqui para o relógio andar. Só falta 15 minutos para o relógio andar, ó. Foi erro meu, tá? Falta 15 minutos para o relógio andar, então por isso que o ponteiro tá quase lá no 10. Mas na verdade são 9:45, 9:45, perdão. Então, it's 9:45 or a quarter. Um quarto, esse quarto aqui, ó, o último quarto da nossa pizza do relógio, a quarter to 10. Não é a quarter after 10, não é a quarter depois de 10. Nem chegou no 10 ainda, como é que vai ser after? Como é que vai ser depois? Então, não é a quarter after 10. E também, se fosse, então pode ser a quarter after 9. Também não pode, porque um quarto, a quarter after 9, estaria aqui no 3, ó, que é no primeiro quarto. Então, não é a quarter after 10, porque não passou de 10. Não é a quarter after 9, porque passou de 9, mas não foi um quarto, passaram 3 quartos. Seria it's 3/4 after 9, mas não existe isso, ninguém fala isso. Então, a gente fala que falta um quarto, a quarter, só o último quarto, para to 10. Então, it's a quarter to 10. Lembrando que a quarter é um quarto, a quarter é um quarto, to
é para. Então, it's 9:45 or it's 9:45. Lembrando que o segundo sempre é mais formal e mais usado na Inglaterra também. E o primeiro, 9:45, a gente usa mais nos Estados Unidos e é mais informal também. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só acompanhar minha câmera aqui, como que tá indo para vocês. Bom, mais uma hora. Então, a gente já fechou todos os quarters, né? A gente já fechou todos os quartos. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela. Vamos ver se ficou bom. A gente já acompanhou todos os quartos. Aí, beleza. A gente acompanhou todos os quartos já, né? E agora, a gente vai olhar número por número do relógio. Então, como que funciona? Mais uma vez, sempre a gente pega o relógio de ponteiro, divide em 4 quartos, não é? 4 de 4. 4 de 4 é 4 quartos, que dá um relógio inteiro. Depois que a gente já viu os 4 quartos, que é no 3, no 6, no 9 e no 12, a gente vai ver cada uma das horas. E a primeira hora redonda aí é quando chega no 1. O one, não quer dizer que aqui o pequeno está no 3 e o grande está no 1. Não quer dizer que é 3 e 1. Por quê? Porque esse 1 já passaram 5 minutos. Quer ver? 1, 2, tá vendo meu cursor? 3, 4, 5. Cada um desses tracinhos pequenininhos aí é 1 minuto. Então, se fosse 3 e 1, 3 e no 1, o grande, o ponteiro grande, não estaria no número 1. Ele estaria lá do lado do 12, no primeiro tracinho lá em cima. Isso que é 1 minuto. Porque se andar até aqui, a gente faz 5 minutos, porque o relógio é de 5 em 5, todos os relógios. Então, aqui nesse caso, é 3 e 5. It is 3, 5. It is 3, 5. Então, o pequeno está no 3 e o grande está no 5 minutos, ou no número 1, que representa 5 minutos, porque é de 5 em 5 aqui. It is 3, 5. Essas são as horas que não são de quartos, que não são horas divididas na cruz. Então, a gente fala it's 3, 5, it's 3, 1, it's 3, 2, it's 3, 3, it's 3, 4, it's 3, 5. E aí, na Inglaterra, ou no inglês mais formal, a gente pode falar também it's, ou it is 5 past 3. It's 5 past 3. Então, eu tô seguindo meu roteiro aqui para eu ver se essa live não vai ficar muito extensa, tá bom? Então, it's 5 past 3. Isso significa, mais formalmente, que 5 minutos não foi a quarter, não foi um quarto, foi 5 minutos. It's 5 past 3, ou seja, foram 5 passados de 3. Esse past aqui significa passado. Então, it's 5 past 3. 5 minutos que passaram de 3 horas da tarde ou da madrugada. E a gente vai descobrir como que a gente sabe se é madrugada ou se é dia daqui a pouco. Ainda nessa live. Fica aí até o final, que ainda nesse vídeo a gente vai descobrir que a gente sabe se é de manhã ou à noite. Sem olhar o céu, né? Sem olhar o dia, claro. Depois do number 1, tem o number 2, que equivale a mais 5 minutos. Se o de cima foi 5, mais 5 minutos equivale a 10. Então, it is 3, porque aqui o ponteiro pequeno está no 3, 10. Olha que fácil. It is 3, 10, é assim que eu uso. Ou, se você quiser usar mais formal, mais britânico, it is ou it's 10 past
3, ou seja, 10 minutos past, que significa passados, de 3. Então, 10 minutos passados de 3. It's 10 past 3. Certo? Vamos para mais um, então, ó. Vamos para mais um. Que também não é uma hora de quarter, não é uma hora dividida em 4. Depois que a gente foi pro 2, era o 3, que seria o 15 or 2:15 or a quarter after 2. Mas a gente já falou sobre isso lá em cima. Se você perdeu, tá em dúvida ou não anotou, volta um pouquinho o vídeo e nós vamos pular pro 4. Então, 1 é 5, 5. 2 é mais 5, 10. 3 é mais 5, 15. 4 é mais 5, 20. Então, it is 2:20. Ah, se eu quiser falar só assim, pode? Perfeitamente. Você não tem que saber os dois jeitos. Você tem que saber se comunicar. Eu falo assim, it's 2:20. Ou, it's 20 past, passados, de 2. It's 20 past 2. 2 passados, 10 passados de 2. Então, past é passado, depois que já passou. Já chegou no 2 e já passou de 2, já está no 20. Quanto que já passou de 2? 20. It's 20 past 2. E aqui, depois do 20 mais 5, a gente fala 25. It is 8, porque o ponteiro pequeno está no 8. It is 8:25. Ou, para ficar mais fluente, para ficar mais escorregadio, uma fala mais próxima do nativo, sendo que nós nunca falaremos como nativos, porque o nosso sotaque é muito especial, é o nosso jeitinho, mas eles falam 20, porque esse T dá mais trabalho e gasta mais tempo. Então, eles emendam 20 e falam 8:25. It's 8:25, it's 8:25, or it's. Sempre é it is, sempre é it is, nunca é plural. Olha que muito mais simples do que no Brasil, né? It is 25 past 8. Mas isso aqui, gente, quase não é usado, porque é muito mais fácil, muito mais rápido falar 8:25 do que 25 past 8. Ninguém usa isso, né? Seria ok, as pessoas conseguiriam entender, mas as pessoas não usam isso, até porque tá quase na metade do relógio, tá quase half, né? Half past, aqui nesse caso, 8:25, 8:25, tá quase 8:30, tá quase half past 8, né? Metade passada de 8. Vamos lá, mais um. Aí a gente já passou para o outro lado do relógio, tá vendo? E aí a gente continua da mesma forma, do outro lado do relógio. It is, nesse caso o ponteiro pequeno tá no 2, it's 2:35, it's 2:35. 2:35, it's 2:35. Da mesma forma, it is, aqui o ponteiro pequeno tá onde? Faz junto comigo. It is 11:40. It's 11:40. E aqui, depois de 40, tem o 45, né, que é a quarter, e tem 50. It's 5, nesse caso são 10 para 6, ó. Então, it's 5. It's 5:50. It's 5:50. Or, falta quantos minutos para 6? It is. Quantos minutos que faltam? 10. 10 to 6. 10
to 6, ou seja, depois que passou da metade do relógio, faltam X para a próxima hora, porque já está quase acabando. Então, depois que passou do 6, faltam, it is 25 to 6, it is 10 to 6, it is 5 to 6, igual nesse caso aqui de baixo. It is 2:55, 2:55 ou 2:53, se tivesse um pouquinho antes. O ponteiro eu coloquei exatos aqui, mas poderia não estar. It is 2:55, 1:55, toda hora eu erro isso. It is 1, acho que quem não tá sabendo sou eu, hein? É olhar as horas no ponteiro. It's 1:55 or it's 5 minutes to 2. It's 5 to 2. It's 5 minutes to 2. Porque tá só daqui 5 minutos já tá chegando no 2. E esse to é para. Então, it's 5 to 2. 5 minutos para 2 horas. E a gente vai descobrir agora se a gente sabe, como que a gente sabe se é de manhã ou se é à noite, se é da tarde ou da madrugada. Bora lá. Pronto, agora eu arrumei a tela. Olha só, aqui nesse verdinho, nós estamos vendo o relógio de ponteiro, que são 12 horas. It's 12 o'clock. Lembra que quando está em hora cheia, 00, ou tudo no 12, o ponteiro grande no 12, a gente fala o'clock. Então, a gente pode falar it is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Vamos diminuir um pouquinho essa letra. It is 12 o'clock. Ou, aqui nesse caso, que tem um solzinho, nós podemos ver que é de dia. Então, 12 horas do dia, a gente fala meio-dia. Meio-dia é midday. It is midday. Midday, que é meio-dia. Ou então, a gente fala noon. Noon, eu uso muito também. É meio-dia. Que hora que a gente vai encontrar? Noon. Noon, meio-dia. 12 horas. 12 o'clock. Midday. Todos esses estão corretos. E aqui, a gente pode falar it is 12 o'clock também. Só que a gente vai falar at night. 12 at night. Ou a gente vai falar midnight. Midnight. Meio-dia e meia-noite. Então, it is midnight. É meia-noite, 12 horas da madrugada, a primeira hora do dia. Então, midnight. It is midnight, it is midday, it is 12 o'clock, noon. It's noon, é meio-dia. No relógio aí de baixo, nós estamos vendo que tem 12 também. Só que não é um relógio de ponteiro, é um relógio digital. Então, que é o relógio que todo mundo acha mais fácil olhar. Nesse relógio vai funcionar da mesma forma. It's 12:01, 12:05, 12:15, a quarter after 12, a quarter to 10. Vai funcionar da mesma forma, só que os números estarão escritos direitinho, mais fácil que o relógio de ponteiro. Como que a gente sabe se é de dia ou de noite? Porque se for AM, tá vendo aqui esse primeira bolinha aqui em cima? Ó? AM. E aqui é PM. Tá vendo que o AM tá com a luzinha para cima, o sol tá para cima, tá de dia. E PM tá com a luzinha, os raios de sol para baixo, porque tá de noite. Mas AM também significa, ó, AM, PM. Eu sempre falo para guardar na minha cabeça que tem o meio-dia, que é midday. Então, midday, after midday e pre-midday. Mas não é isso que significa, tá bom? O que significa é uma palavra em latim que eu vou escrever para vocês, que se chama
Meridian. Em inglês a gente fala isso, mas é meridian, alguma coisa assim. Deixa eu ver um lugar para escrever aqui. Meridian. Meridian. Que é o 12, né? Meridian. É essa palavra em latim. E ante. Ante. Meridian é AM. E eu tô olhando minha cola aqui, porque essa palavra meridian, eu nunca escrevi ela não, hein? É uma palavra em latim. Então, isso aqui significa ante-meridian, AM, e post-meridian. Certo? Então, antes é AM, AM. E P de pós é após meio-dia. Então, eu posso falar, por exemplo, 12, it is 12. Eita, Lele. It is 12 a.m. Que é antes de meio-dia, mas 12 é bem na virada, né? Fica midday. Então, vamos colocar se for 7 da noite. It's 7 a.m. 7 antes de meio-dia. Antes midday. Mas não é isso, é ante-meridian. Olha aí que eu escrevi em latim. Então, it's 7 a.m., ou seja, são 7 antes de meio-dia, 7 da manhã. Ou eu posso escrever it's 7 p.m., que é post-meridian, que é uma palavra em latim, não em inglês. Então, it's 7 p.m., porque é p.m. Mas isso assim, whatever, se você escrever de outro jeito, todo mundo vai te entender perfeitamente. It's 7 p.m., ou seja, 7 da noite. Então lá, eles não usam as horas de 24 como a gente usa aqui no Brasil. A gente usa 18 horas. Lá são 6 p.m. 19 horas aqui no Brasil, lá eles não usam 19. Eles usam 7 p.m. Então, as horas de 24 que a gente usa aqui no Brasil facilitaria para a gente saber se é manhã ou tarde. Como eles não usam lá, a gente usa AM e PM. Ante-meridian e post-meridian. Não sei se a pronúncia é assim, porque é latim, mas é alguma coisa assim parecida. Eu nunca tinha escrito essa palavra. Então, e se for, por exemplo, 12:01 na hora do almoço, é 12:01 PM, que é pós-meio-dia. Se for 11:59 é 11:59 a.m. antes de meio-dia, certo? E se for meio-dia na pinta, a gente escreve p.m. ou a gente escreve noon, ou a gente escreve midday. E se for de noite, midnight. Bom, ficamos aqui 43 minutos explicando como se fala horas em inglês, como olha as horas no relógio de ponteiro, como que divide as horas. Se você ainda está com dúvida, volta esse vídeo, assiste de novo, faz anotações e tenta, não tenha medo de errar. Fala para você mesmo, fala para sua criança, fala para seu marido, fala sozinha, escreve pela casa, escreve perto do relógio aí, 5, perto do 1, 10, perto do 2, escreve, se você quiser falar de forma mais formal, escreve a quarter, after, past, half, e tudo vai ficar bem. E se você quiser começar pelo mais fácil, começa pelas frases de cima, pelos primeiros exemplos que eu dei para vocês, que é assim que eu uso, é assim que os americanos mais usam, e é assim também que provavelmente você vai achar mais fácil. Se você ainda não sabe os números em inglês, uma ótima oportunidade para você aprender. Pelo menos até o 59 você vai saber contar para olhar as horas e vai aprender sem nem perceber. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa pra mim um comentário aqui abaixo. Aperta o curtir, aperta o like pra mim, principalmente se você ficou até aqui. É muito importante pra gente ajudar a compartilhar esses vídeos, essas aulas gratuitas. Isso ajuda muita gente, muitas mamães, muitas crianças. E semana que vem eu vejo vocês de novo na terça-feira com a nossa English Class. Um beijo, bye bye.